Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula? Hoje nós vamos iniciar a nossa conversa sobre funções e para isso, mais especificamente na aula de hoje, nós vamos discutir uma ferramenta que nós utilizamos bastante quando vamos falar sobre funções, gráficos, que é o sistema cartesiano ortogonal. Então hoje a aula vai ser para a gente discutir um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema, essa ferramenta que é tão importante para a gente. Basicamente, o que é o sistema cartesiano? Nada mais é do que um jeito de nós conseguirmos estudar, analisar pontos dentro de um plano. Como que isso vai acontecer? A gente vai ter dois eixos orientados, um na vertical, outro na horizontal, dois eixos bonitinhos. E esses eixos aqui, o ponto de contato entre eles aqui, é o que a gente vai chamar de origem. Vai ser a origem do nosso sistema cartesiano. O eixo horizontal a gente chama de eixo das abscissas. E o eixo da vertical é o eixo das ordenadas. Então, por cima assim, o que é o sistema cartesiano? É esse sistema com dois eixos aqui no plano que vai ser utilizado para a gente identificar pontos no plano. Então, se eu tiver lá um ponto P aqui, o que esse ponto P vai possuir dentro desse sistema cartesiano? Ele vai possuir as suas coordenadas em relação a esse sistema. E o que seriam as coordenadas do ponto P? Se a gente traçar aqui, descer aqui paralelo ao eixo Y, ao eixo das ordenadas, a gente vai ter aqui um ponto aqui cortando no eixo das abscissas e a mesma coisa se a gente vier aqui na direção paralela ao eixo das abscissas até encontrar o eixo das ordenadas. E aí o que vai acontecer? Esses eixos vão funcionar como uma escala. Então, se eu tenho aqui a minha origem, eu vou ter aqui um ponto que está a uma unidade de distância da origem, então vamos dizer aqui o valor 1, aí vai ter lá essa escala aqui dentro do eixo. Então esse valor P aqui vai cair em cima de algum valor em relação aqui ao eixo das abscissas. Então digamos que aqui é um valor A. Vamos fazer de vermelho? Então digamos que aqui é um valor A. E a mesma história vai acontecer com o eixo das ordenadas. Eu tenho aqui uma escala dentro desse eixo. E aqui o meu ponto P, ele vai ter uma representação aqui no eixo das ordenadas, um valor B. Ele vai estar ali na altura B. Então esse ponto P, ele vai se relacionar com as seguintes coordenadas. Coordenada A, coordenada B. Então, ao utilizar esse tipo de representação aqui do eixo, do sistema cartesiano, o que a gente está criando é uma possibilidade de colocarmos coordenadas para representar cada ponto. Então, ao invés de a gente só trabalhar com a noção geométrica, tipo, tem um ponto lá no espaço, a gente agora vai ter um sistema para falar, olha, o ponto que está nas coordenadas A e B em relação a esse sistema de coordenadas. E o sistema de coordenadas aqui é o sistema cartesiano. Então, vamos desenhar de novo aqui esse sistema para a gente conversar mais, definir aqui os nomes das coisas, dos elementos que tem aqui dentro desse sistema. A gente já falou ali em cima, né, que tem o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, que geralmente a gente fala que é o eixo X, o eixo das abscissas. Geralmente a gente chama ele de eixo X e eixo Y. Ordenadas. Eu tenho a origem, um ponto do sistema. E reparem, quando a gente coloca assim dois eixos, nós dividimos o nosso plano em 4 regiões. Cada uma dessas regiões vai se chamar de quadrante. E a gente sempre vai representar nessa ordem aqui. Esse aqui é o primeiro quadrante. Aqui seria o segundo quadrante. Aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, seguindo esse sentido anti-horário. Então a gente vai contando os quadrantes no sentido anti-horário. Começa aqui o primeiro quadrante, vai segundo, terceiro e quarto quadrante, certo? E quando a gente tem um ponto P lá
representado nesse sistema cartesiano com as suas coordenadas A e B, isso aqui tem um nome específico que é par ordenado. Esse é o nome. Quando a gente tem lá um ponto e representado ali pelas suas duas coordenadas, a coordenada no eixo x e a coordenada no eixo y, ele vai se chamar, esse par aqui de dois números, vai ser o par ordenado. E também tem essa convenção de que é sempre nessa ordem. O primeiro elemento aqui é a coordenada no eixo x e o segundo elemento é a coordenada no eixo y. Então sempre que você ver um par ordenado, a primeira coordenada ali é do eixo x e a segunda coordenada é do eixo y. E aí essa distinção é interessante pelo seguinte motivo. Se eu tiver lá, digamos, eu tenho lá o meu sistema cartesiano, eu tenho aqui o eixo x, ele é infinito, ele vai embora aqui. Eu tenho ali o eixo y. 1, 2, 3. Aqui também vai para o lado negativo, tá bom? Aí, se eu, por exemplo, falar do ponto 3, 1, eu estou falando desse ponto aqui. Eu preciso primeiro andar 3 unidades no eixo x, depois uma unidade no eixo y. Ando 3 aqui, ando uma aqui. Então, esse é o meu ponto. Então, esse é o meu ponto 3, 1. Agora, se eu falar desse outro ponto aqui, 1, 3, como eu inverti a ordem aqui das coordenadas, eu também estou falando agora de um outro ponto. Porque vai ser, eu vou ter que andar 1 na coordenada x e 3 na coordenada y. Vai ser o ponto aqui em cima. Esse é o ponto 1, 3. Então, a ordem aqui das coordenadas importa. Se eu mudar a ordem e os números forem diferentes, eu estou mudando os pontos. Então aqui a gente já teria uma primeira observação sobre o sistema cartesiano, que é o seguinte: dois pontos AB e CD são iguais só se A igual a B, não, só se A igual a C e B igual a D. Então, para dois pontos dentro dessa representação, dentro desse sistema de coordenadas, serem pontos iguais, eu tenho que ter a primeira coordenada igual à primeira do outro, e a segunda coordenada de um igual à segunda coordenada do outro. Mais observações. O ponto O, que é geralmente como a gente chama a origem, ele tem, quais são as coordenadas dele? Adivinha só? Ele tem coordenadas 0, 0. Porque ele está ali bem no encontro dos dois eixos. Ele não precisa andar nada em x e nada em y. Ele já está ali no centro desse sistema. Então ele tem coordenadas 0, 0. E aí quando a gente tem algum ponto, por exemplo, esses pontos aqui, o 1 e o 3, e o 3,1, eles são pontos que a gente pode falar, olha, esses pontos aqui, eles estão no primeiro quadrante. Se eu colocasse aqui um outro ponto, a gente poderia falar, esse ponto aqui está no segundo quadrante, o outro está no terceiro. Mas se a gente falar de um ponto que está em cima de um dos eixos, a gente não vai falar que ele está em algum quadrante. Ele não, se o ponto está em cima de um dos eixos, ele não está em nenhum dos quadrantes, em nenhum dos 4 quadrantes. Então vamos escrever aqui, se um ponto está sobre algum dos eixos, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. E só um aviso. Essas notas de aula que eu estou escrevendo aqui, vou fazendo junto com vocês, depois eu deixo elas disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Também eu deixo sempre na descrição a recomendação do material que eu utilizo para seguir aqui, para fazer essas aulas, caso você também queira esse material, os livros que eu utilizo aqui, para trazer esses conteúdos que tem o conteúdo, a teoria e vários exercícios. O que mais que a gente pode observar aqui? Que todo ponto do eixo x tem igual a 0. O que é a ordenada mesmo? Ordenada é a segunda coordenada ali, é a coordenada ali do eixo y. Então todo ponto que está em cima do eixo x, ele tem a segunda coordenada igual a 0. A ordenada desse ponto é 0, justamente porque ele não tem nenhuma altura ali no eixo y. E analogamente, todo ponto do eixo y
tem abscissa igual a 0. Então, se um ponto está ali em cima do eixo y, a primeira coordenada desse ponto é sempre igual a 0. Certo? Então, esse aqui é o básico que a gente precisa saber sobre essa ferramenta, sobre o sistema cartesiano, porque vai ser uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante, principalmente nesses capítulos próximos que nós vamos conversar sobre funções. Sempre que a gente vai precisar ali relacionar duas grandezas, o que vai acontecer? A gente vai colocar uma grandeza aqui no eixo x, outra ali no eixo y, e vai ver por meio de um gráfico ou por meio de alguma coisa ali, alguns pontos aqui no eixo cartesiano, como essas duas grandezas estão interagindo. Então já vai se acostumando aqui com essa questão de ter as coordenadas, a primeira coordenada é no x, a segunda é no y, vai se acostumando com esses termos aqui da origem, as abscissas, ordenadas, porque vai ser uma linguagem, vão ser ferramentas que nós vamos utilizar nas próximas aulas, quando agora a gente vai começar a falar propriamente de funções. Então, vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.